Corinthians surpreende e estuda contratação bombástica de ídolo de rival direto. Movimentação nos bastidores pode provocar reviravolta histórica no futebol brasileiro. Zagueiro experiente entra no radar alvinegro e já gera polêmica entre torcedores e dirigentes. Em negociação ousada. Confira. Dorival Júnior recebe críticas de torcedores do Corinthians por conta da zaga titular da equipe. Empate contra o Grêmio faz torcedores do Corinthians criticarem Dorival Júnior e suas escolhas. Corinthians e Grêmio empatam pelo Brasileirão Betano. O Corinthians ficou no empate em 1-1 com o Grêmio nesta quinta-feira, 12, na Arena, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão Betano. Aliás, os donos da casa saíram na frente, com Braithwaite aos 28 do primeiro tempo. Alisson passou por Kaká e deixou para o dinamarquês abrir o placar, ao passo que o empate do Timão veio aos 35, com um golaço de Breno Bidon em chute da entrada da área. Com o erro do zagueiro Kaká, o técnico Dorival Júnior foi alvo de críticas nas redes sociais por conta da escalação para a partida. O comandante também foi questionado por optar pelo volante Maicon entre os titulares. Dorival Júnior é criticado por conta da escalação. Nas redes sociais, o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, foi criticado por conta da zaga escalada para a partida, com André Ramalho e Kaká. Assim, um dos torcedores declarou: pior que o time do Dorival jogaria bola de fato se tivesse uma zaga melhor. Um torcedor até defendeu o treinador, preferindo culpar os zagueiros do Timão. Por maior bronca que eu esteja do Dorival, não tem treinador nesse mundo que resolva uma zaga com Kaká e André Ramalho. Um torcedor foi mais radical. Abre aspas. A atuação do Kaká é um crime para o clube. Cadê a torcida? Dorival tem que ser demitido. Já um torcedor não poupou o comandante. O Dorival vê evolução nesse time é quase digno de piada. Que time infeliz. Maicon também é alvo da torcida nas redes sociais. A escalação do volante Maicon na equipe titular também foi questionada pelos torcedores nas redes sociais. Um deles escreveu: não sei o que Dorival vê no Maicon, enquanto o outro ironizou: namore alguém que acredite em você assim como Dorival acredita no Maicon. Ao passo que Ryan, também volante, não foi poupado das críticas. E Maicon e Ryan continuam em campo. Parabéns, Dorival. Memphis Depay é louvado pela imprensa internacional após virar o maior artilheiro da história da Holanda. Histórico. Memphis Depay chegou aos 50 gols pela seleção holandesa e igualou Van Persie como o maior goleador da história de seu país. Memphis Depay entra para a história. Atacante do Corinthians, desde o ano passado, Memphis Depay colocou seu nome na história da seleção holandesa na última terça-feira, 10, com um feito enorme pelo seu país. Isso porque ele foi às redes 2 vezes no massacre dos neerlandeses contra Malta, por 8-0. Pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 chegou aos 50 gols pela seleção. Isso fez com que ele igualasse Van Persie como o maior artilheiro da história do país europeu. Inclusive, a marca alcançada pelo corintiano fez com que a imprensa internacional se rendesse ao camisa 10. Diversas publicações repercutiram o feito alcançado pelo jogador do Timão. A imprensa internacional repercute. A ESPN Holanda fez um levantamento com várias publicações, mostrando todos os passos do holandês, inclusive sua volta à seleção, até chegar o famigerado dia em que ele alcançou a artilharia dos Países Baixos. Na Espanha, o jornal Marca ainda destacou outros atletas superados pelo atacante. Abre aspas. Van Basten, Van Nistelrooy, Bergkamp, Kluivert, Huntelaar, Van Persie, Cruyff. Holanda já teve grandíssimos atacantes em sua história, mas nenhum como Memphis se nos atentarmos aos números. O Marca também se manifestou. Lidera os Países Baixos e iguala Van Persie como máximo goleador histórico. Os conceituados veículos LEC da França e Reuters, da Inglaterra, também enalteceram a marca. Após o fato, o próprio atleta se manifestou e celebrou o fato. Abre aspas. Olha, eu queria muito superar e chegar aos 51 gols. Eu estava realmente buscando um hat-trick, mas agora estou principalmente mostrando que ainda consigo marcar gols. Ok, foi contra Malta, um adversário menor, mas é preciso marcar. Estou orgulhoso e minha mãe ainda estava no estádio, disse. Torcida vibra com Hugo Souza, do Corinthians, durante a apresentação da seleção brasileira na Neoquímica Arena. O goleiro do Corinthians é convocado para a seleção brasileira. Hugo Souza foi um dos atletas mais celebrados durante a exibição da escalação.
Hugo Souza é ovacionado na Neoquímica Arena. O goleiro do Corinthians é convocado para a seleção brasileira. Hugo Souza foi um dos atletas mais celebrados durante a exibição da escalação do Brasil no telão do estádio. Marquinhos, que atualmente defende o Paris Saint-Germain e foi formado nas divisões de base do Timão, também foi homenageado pela torcida. Antes da partida, Hugo comentou sobre a expectativa de jogar em casa. Abre aspas. Sei o quanto aquele estádio empurra o time. A torcida do Corinthians me abraçou desde o início, e agora conto com esse apoio também com a camisa da seleção. É uma chance única de vivenciar isso em casa. Quero convocar todo mundo para lotar e fazer a festa, projetou Hugo. Corinthians estuda jogada ousada para tirar a referência defensiva do rival Palmeiras. Nos bastidores do Parque São Jorge, uma conversa tem ganhado cada vez mais espaço e dividido opiniões. O Corinthians estaria analisando a possibilidade de fazer uma investida pesada por um dos nomes mais emblemáticos do elenco palmeirense. Trata-se de Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio de 31 anos, capitão, líder e um dos símbolos recentes do time rival. O nome do defensor começou a circular nos corredores do clube como uma opção de impacto para a temporada de 2025. Ainda não há negociação oficial em andamento, mas a ideia, por mais ousada que pareça, não está sendo descartada. A diretoria corintiana reconhece no zagueiro um perfil que agrada: experiência internacional, presença forte em campo, leitura de jogo, acima de tudo, liderança. Qualidades raras, e cada vez mais desejadas, em um elenco que pode passar por reformulações importantes no próximo ano. Gomes construiu uma trajetória sólida no futebol brasileiro. Desde que chegou ao Palmeiras, acumulou títulos, respeito e se tornou peça-chave em momentos decisivos. Sua capacidade de comandar a zaga, influenciar o vestiário e até marcar gols importantes fazem dele um dos zagueiros mais completos em atividade no país. Por isso mesmo, a simples menção do seu nome ligada ao Corinthians já mexe com o imaginário do torcedor. Claro, a operação seria extremamente complexa, não apenas pelos valores envolvidos, que giram em torno de 8 milhões de euros, mas também pela rivalidade histórica entre os clubes. O Palmeiras dificilmente abriria mão de um dos seus principais jogadores para reforçar o maior rival. E há ainda o fator emocional. Gustavo Gomes é identificado com a camisa alviverde, o que tornaria qualquer possível mudança de lado ainda mais delicado. Mesmo com todos esses obstáculos, o Corinthians não descarta tentar uma abordagem estratégica, caso surja qualquer brecha que permita uma negociação, seja por desgaste, mudança de cenário no Palmeiras ou eventual desejo do próprio jogador em buscar novos desafios. A diretoria sabe que, para voltar a brigar no mais alto nível, precisará contar com jogadores prontos para decisões, e Gomes se encaixa perfeitamente nesse contexto. A torcida, como era de se esperar, já está dividida. Parte vê a possível contratação como um passo corajoso e necessário para fortalecer a defesa com um nome de peso. Outra parte encara com desconfiança, principalmente pela forte ligação do jogador com o rival. Mas se tem algo que o futebol brasileiro nos ensina, é que nenhum cenário está fora da mesa, e reviravoltas sempre podem acontecer. E aí, fiel torcedor, você acha que o Gustavo Gomes é uma boa contratação para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.